Fala, galera, seja bem-vinda a mais um podcast do Ser o Ser. Hoje eu tô aqui com essa querida especial que eu já vou apresentar para vocês, mas antes de tudo, eu queria dizer que o tema hoje é super especial. É um tema que eu amo de paixão falar e nada melhor do que poder trocar isso com você, Rafa. Um prazerzão. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre os ciclos e o sagrado feminino em si. Então é um convite para você, mulher, poder dar uma mergulhada nesse universo, porque aqui, gente, é uma pontinha, não dá para falar tanto. E para você, homem, também entender um pouco mais o que é isso tudo, né? Porque eu acho que é muito importante também os homens terem essa consciência também de todos esses processos. E nada melhor do que poder conversar sobre isso com você nesse momento que você está vivendo, Rafa. Diz pra galera quem você é. Oi, gente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Rafaela Pacheco, eu sou astróloga e a minha jornada de autoconhecimento começou quando eu comecei a questionar aquilo que eu era, o que eu amava fazer e passei por uma grande transição de carreira, né? Então, hoje em dia é isso que eu faço. Eu trabalho com astrologia, eu trabalho com desenho humano, com esse propósito também de despertar essa consciência, de trazer conhecimento, autoconhecimento para as pessoas. Ai, que delícia! A gente ainda vai adentrar em algum outro episódio aí pela frente, um pouquinho mais sobre o que é a astrologia, o desenho humano e essas ferramentas como autoconhecimento. Então, calma, hoje a gente está aqui mesmo para falar um pouquinho mais sobre o ciclo feminino, o sagrado feminino em si. Como eu disse anteriormente, é uma pincelada, né? Na realidade, gente, o que acontece, né, Rafa? As mulheres, elas vivem ciclos. Eu costumo dizer que nós vivemos microciclos dentro de um grande ciclo. É como se fossem microcerimônias, microciclos dentro de um grande ciclo que é a vida, né? E até você tem o grande ciclo da vida e você vai ter grandes ciclos médios no meio desses processos, né? Então é a infância, é a adolescência, é o pré-adulto, né? O jovem adulto que o pessoal chama, o adulto em si, a velhice. E dentro desses pequenos ciclos, você ainda tem microciclos. Se você for parar para pensar, gente, em um dia, a gente tem microciclos dentro de um grande ciclo que é no dia. E muito, a mulher tem muita coisa de ciclos, né? Se a gente for parar para pensar, a gente vive pequenos ciclos, que são as lunações, são os meses, é o ciclo menstrual, dentro de um ano, com grandes ciclos, um grande ciclo, né? Vamos lá, como se fosse um ciclo solar e vários ciclos lunares no meio. É muita loucura pensar desse jeito. Então a gente tem essa capacidade de nos tornarmos mestres de morte e renascimento, né? Porque se existem Total. muitos ciclos, quer dizer que existe muita finalização, muita morte e muito renascimento, né? Que as coisas estão sempre fluindo em movimento. Então a gente tem essa capacidade, né? E eu acho que mais do que isso, as pessoas têm dificuldade de entender isso. As mulheres têm dificuldade de entender que elas têm a capacidade do desapego. Exato. Porque o apego em si, hoje em dia, né, é uma grande questão para a sociedade e para a humanidade, porque todo mundo tem apego em tudo. E o apego, ele gera conflito, né? E entender que a gente nasce e renasce o tempo inteiro, morre e renasce o tempo inteiro, a gente tem que desapegar. Uma das fases do ciclo menstrual é o desapego, que é exatamente o período da morte, que é a feiticeira, né? Que é a pré-menstruação. Então, essa é uma das fases, né? Então, é muita loucura entender que você precisa desapegar e que você pode e tem facilidade para isso. E a gente resiste, né? Uhum. Mas se a gente parar e olhar para trás, a gente vai ver o tanto que a gente já morreu, o tanto que a gente já desapegou e ficou tudo bem. Muitas vezes melhorou, né? Então é só a gente parar um pouco e observar tudo que a gente já viveu, né? Só que a gente sempre fica com medo, como se nunca tivesse passado por aquilo, mas a gente passa o tempo todo. É verdade. Eu acho que sempre melhora. Porque eu acho que a mudança que a gente está disposta a viver, isso é uma opinião minha, é uma polêmica até, tá? Mas é uma opinião minha e com muito respeito eu partilho ela aqui. Eu acho que sempre melhora. Eu acho que tudo que a gente está vivendo e tudo que se apresenta pra gente é pra gente se alinhar com a gente mesmo, é para o nosso propósito de vida, é um convite de aprendizado. E quando você aprende, você dá os braços e você faz aquilo valer a pena. Então é para melhorar, né? Até a dor
ela é importante, porque dor, amor, alegria, tudo isso é importante dentro desse processo, né? Essa questão do ser melhor é muito da perspectiva, né? Eu falei muito nesse sentido, a gente não acha, muitas vezes não acha melhor, mas com certeza é sempre pro melhor, é sempre pra gente evoluir, é sempre pra gente passar para um outro patamar, né? Então é sempre melhor. É isso mesmo, vai muito de uma perspectiva. Só que quando você tem consciência que aquilo vai te ajudar a evoluir como ser humano, você se permite viver, entende? Então, para mim, autoconhecimento é muito isso. É ganhar consciência, é praticar expansão de consciência, né? Para você se permitir ter propriedade para se aventurar e ganhar propriedade daquilo que você está se aventurando, entende? Sim. O que eu quero dizer, Rafa? Sim. Eu sinto que dá essa curiosidade da gente se investigar, porque quando a gente tem consciência sobre o que a gente está passando, a gente fica naquele lugar de observador e instiga a nossa curiosidade no sentido de o que será que isso que eu tô passando, que eu tô vivendo, quer me ensinar? O que será que eu ainda não aprendi, né? Porque muitas vezes as questões se repetem. Sim. Se repetem, né? Claro, né? A gente já tá num outro patamar de consciência, a gente já lidou outras vezes e a gente lida de uma forma diferente se a gente tiver consciência e vai descamando e vai melhorando, né? Mas eu acho muito legal, chega a dar um frio na barriga, sabe? Quando a gente se pergunta por que eu tô passando por isso, o que isso quer me ensinar, aonde isso vai me levar. É isso aí, cara. Eu tenho certeza que é isso. Eu falo pra galera que eu conduzo mentoria, chega num determinado momento da jornada, né? Eles falam assim pra mim, cara, Mary, você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Aí me relata algo que aconteceu externo, que eles observaram, mas que reflete eles, né? A vida é sempre um reflexo. E aí você começa a ganhar algumas percepções de olhares da vida muito grandioso, né? Então a vida começa a ficar mais mágica, começa a ficar mais gostosa. Gente, eu acho que eu falo isso em todo o podcast. Ela fica mais mágica, ela fica mais gostosa, mas esse é o óculos do autoconhecimento, né? A gente tá falando e não tá adentrando nos ciclos femininos. Essas são as mulheres. É isso, fluiu por aí, a gente foi por aí. É isso. Vamos falar um pouco dos ciclos femininos. Como eu disse antes, a gente vive pequenos ciclos dentro de um ano, né? Se a gente for fazer essa comparação, porque eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender, um ciclo solar, dentro de um ciclo solar, tem mais ou menos 13 ciclos lunares, né? Então, esses 13 ciclos lunares, a gente pode comparar isso com o ciclo da menstruação. Né? Então, a gente está falando de ciclos, pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Aqui já está até misturando a astrologia no meio do negócio. Estamos antecipando. Vamos deixar isso para o próximo. Mas a gente está falando de ciclos mesmos, né? Então, são pequenos ciclos que você vive e que em um pequeno ciclo menstrual, numa pequena lunação, você tem grande potencial, você ancora grandes arquétipos dentro de si. E quando você tem consciência disso, você se torna muito empoderada, né? Eu até brinco para as mulheres que eu conduzo mentoria, eu conduzo para bastante homens, mas para as mulheres que eu conduzo mentoria, eu falo, olha, é claro que é uma escolha sua se você quer adentrar dentro do sagrado feminino, mas para mim, mulher que quer se autoconhecer precisa passar pelo sagrado feminino, precisa mergulhar dentro desse poder que existe dentro da gente, que é o sagrado feminino. Entende o que eu quero dizer? Sim. A gente precisa se entregar. A gente precisa se entregar. Não dá para não olhar para isso, sabe? Tem gente que fala assim para mim, eu não gosto de menstruar. Você não fez as pazes, meu amor. Exato. Eu acho que a gente tenta ser linear. Só que principalmente nós mulheres, né? A gente não é linear. Então a gente se apega a papéis que a gente tem que cumprir, a fases de vida, e a gente não entende que as coisas vão estar sempre mudando. A partir do momento que a gente entende que a gente vai estar passando por tantos arquétipos, por tantos personagens, por tantas fases de vida, por tantos quereres diferentes, isso é libertador. Sabe? A gente vê que a gente não é linear, que a gente não é uma coisa por muito tempo, que a gente não vai querer a mesma coisa por muito tempo e tudo bem mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de personagem, vestir uma outra roupa, né?
E estar em paz com isso, né? No fato de que a gente é uma metamorfose ambulante. Literalmente é. É isso. E é isso mesmo, cara. Faz muito sentido entender que a gente vai ser, que somos seres mutáveis. Tem um episódio, um podcast que eu fiz com o Henrique, você conhece? Foi sobre verdade. E eu falo muito isso. E eu falo isso sempre pra galera que eu conduzo mentoria. A verdade é aquilo que você está sentindo no aqui e no agora, né? Então, ela é a sua verdade. A sua verdade do aqui e do agora, essa que é importante, não é outra que é importante, né? Então, se você entende que você é um ser mutável, e a gente está falando sobre isso, que mulheres têm esse potencial de serem seres mutáveis, se você entende que você é um ser mutável, e se o que você está vivendo no aqui e no agora, você aceita isso como uma verdade para você, gente, você resolve 50, se não mais, por cento do caminho, né? Agora conta pra gente, Rafa. A Rafa, ela foi mãe agora há pouco tempo, né? E ela passa por mais um processo de jornada da mulher em si, né? Eu, particularmente, quero aqui botar isso na mesa. As mulheres que falam que elas não querem ter filho é porque elas ainda não mergulharam profundamente dentro do sagrado feminino. Porque eu acho que instintivamente, como mulher, tá ali amarrado nas suas vísceras, sabe? Um chamado para carregar um bebê no colo, para ter um barrigão, para poder amamentar, gente. Amamentar, eu não sou mãe, mas eu sinto isso nas minhas vísceras quando eu falo, eu sinto isso. Poder amamentar deve ser um transbordar de alegria, sabe? E eu quero trazer esse assunto exatamente com você, que acabou de passar por esse ciclo, né? Acabei de me tornar mãe, de adicionar uma personagem à minha história. Na vida. Na vida. Entender que o útero, ele é um portal divino, sagrado, né? Quando as pessoas falam que sagrado feminino é coisa de bruxa, de feiticeira, gente, é coisa de Deus. Tá em todas nós. Tem todas Independente nós. do que a gente acredite ou não, né? Independente da forma como você quiser ver, entende? Porque você pode querer ver com vários óculos diferentes. Mas isso é divino demais. Poder gestar uma criança dentro de si, entender que você tem um órgão no teu corpo que ele é um portal divino. Exato. E é uma coisa que é muito difícil você racionalizar. Se eu paro para racionalizar que eu tive um bebê que cresceu dentro de mim, que saiu, que agora tem uma personalidade diferente, que eu tô criando pro mundo, uma pessoa que saiu de dentro de mim, que sabe, é muito louco. Eu ainda fico pirado. Então, assim, não dá para racionalizar. É diferente, né? O racionalizar e a gente ter consciência. Eu tenho consciência de todo o processo, de tudo que eu aprendi, de tudo que aconteceu, do propósito disso tudo. Mas racionalizar não dá. Não dá. Eu não sei se um dia eu vou conseguir racionalizar esse processo todo, porque foi uma loucura. Porque enquanto ela estava dentro de mim, eu já mudei. Eu já não era só eu. Já tinha outro corpo ocupando e se misturando com a minha energia, né? E eu fui indo e fui, tá, não sou eu, não tô sentindo o que eu normalmente sinto. E não são só os hormônios, você tá servindo de abrigo para um ser, né? E você tá misturando a sua energia ali. E depois, quando ela saiu e veio pros meus braços, assim, eu achei que fosse haver essa separação e que eu fosse voltar a ser aquilo que eu era antes, mas não. Isso também foi uma coisa muito louca. Eu tive que aceitar que eu nunca mais ia voltar a ser o que eu era antes. Uma fase de morte para renascimento. Exato. E que a minha vida, os meus ciclos, a minha energia ia pra sempre estar misturada com a energia dela. Eu vou chorar também. Com ela do lado de fora, sabe? Uhum. Então, eu tô agora nesse processo de voltar um pouco mais pra mim, pras minhas coisas, e tentar adaptar com quem a minha nova eu, os meus novos quereres. E eu ainda não achei respostas, eu nem sei se um dia eu vou ter respostas tão claras, mas eu tô fluindo e tô seguindo
o que eu tô sentindo que eu preciso fazer agora e onde eu preciso estar. E quem eu preciso ser, né? E tamo aí nessa jornada. Eu acho que essas são as respostas, entende? Porque a gente às vezes busca a certeza. Exato. E a certeza nesse mundo que a gente vive não existe. É tudo muito relativo. E você pode muita coisa aqui, entende? Existem muitas possibilidades pra gente. As pessoas que falam que não existem é porque só não estão conseguindo ver. Mas existem muitas possibilidades. E a clareza está no fluir, no se permitir, no fazer aquilo que de alguma forma está te alimentando. Esse é o caminho, né? E é uma delícia poder ter esse seu relato. Eu acho que é a prova viva disso que a gente está falando, né? De como a gente vai se transformando, gente. Ela é uma jornada, né? E exige que a gente se permita a essa transformação. E o olhar do autoconhecimento, ele te traz isso, ele te traz essa percepção que a vida é uma jornada e que você vai mudando de acordo. Não existe só uma verdade. Exato. Eu acho que se eu não tivesse mergulhada no autoconhecimento, se eu já não tivesse feito tudo que eu fiz, aprendido tudo que eu aprendi sobre mim mesma, estaria louca. Estaria louca, sabe? De todo esse processo, de tudo que eu mudei, porque por mais que eu não tenha essas respostas, eu entendo que eu sou um ser fluido e sempre tem aquele cerne, aquela base que eu posso voltar, sabe? Porque eu me conheço. Então, assim, por mais que as coisas fluam, os personagens mudem, eu tenho aquele lugar dentro de mim que é o meu lugar da verdade, que isso a gente não perde, né? Independente das transformações. E esse lugar da verdade é o autoconhecimento que leva a gente. É sua essência. É minha essência. É, sua essência, né? Sua alma, sua verdade dentro de você. Esse encontro com você, literalmente isso que você falou, é o autoconhecimento que te leva, né? Então, quando você se alinha com essa essência que vive dentro de você, isso é ancoramento, né? Então, você usa desse encontro para se ancorar todas as vezes que alguma coisa externa estiver te tirando desse lugar. Então, peraí, tá com muito ruído agora, tô com muito barulho, tá me perturbando. Não, calma, eu preciso voltar para minha essência. Eu preciso de encontro comigo, preciso me alinhar comigo de novo. Viver desse jeito é a melhor forma de viver, você concorda? Com certeza, concordo. Eu aprendi muito esse ancoramento com a minha essência em cerimônia de ayahuasca. Porque na cerimônia ou a gente aprende ou toma porrada, né? É aprender na marra. É aprender na marra. Então, eu acho que... E aí eu uso muito uma frase, em tudo quanto é lugar que eu tô falando, né? Eu uso muito uma frase que é a experiência que constrói. Então, eu acho que com aquelas porradas ali das cerimônias, eu entendi aonde eu vibrava mais elevadamente. Aonde eu vibrava mais elevadamente. Então, eu entendi que esse lugar era o lugar de encontro com a minha essência. E isso era sempre meu ancoramento. Eu nunca, esse lugarzinho lá dentro de mim, no meu coração, ele nunca vai mudar. Ele vai ter sempre os mesmos valores, são sempre os mesmos pilares que sustentam ele. Isso. Então eu volto para ele. Quando eu percebo que eu tô me perdendo, eu volto para ele. E é muito legal você falar isso, porque dá pra gente ver nitidamente, né? Porque algumas pessoas ainda confundem autoconhecimento. Eu vejo muito isso, né? Porque eu atendo, né, com astrologia, e muita gente usa isso ainda pra se rotular. Quem eu sou, né? Então, o mapa, o desenho vai dizer quem você é. E não, eu sinto que a astrologia, o desenho humano, outras tantas ferramentas, né? Ajudam a gente a saber qual é essa nossa base, quais são esses nossos pilares, os nossos valores essenciais, né? Mas não é para prender a gente no sentido da gente ir fluindo e mudando e se moldando e aprendendo. A gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Mas aqueles pilares, a essência, a verdade, a gente sabe quem é. Então, é isso que as ferramentas de autoconhecimento, as terapias podem fornecer pra gente. Exatamente. E de encontro com ela e
dentro dessa jornada, né, que é a jornada do autoconhecimento, você vai experimentando ferramentas que vão te ajudar a sempre se alinhar com isso. Existem milhares e cada um vai se encontrar em alguma diferente, né? Então, como se alinhar com essa essência que vive dentro de você? É muito lindo perceber que a gente vai descamar, a gente vai se transformar, a gente vai mudar o tempo inteiro e esse lugar, ele se permanece, né? Você gera uma criança, você passa por ciclos menstruais, você passa por ciclos solares, você passa por muitas mutações na vida, né? E tem várias aqui que são muito interessantes, eu gostaria até de resgatar uma, já vou falar. Só que você sempre tem esse lugar dentro de você. Você nasce com isso, né? Você nasce com isso. Uma criança, se eu for olhar para minha infância, eu tenho esses mesmos pilares de valores, porém eu não tinha consciência. Minha adolescência, sabe? Tinha esses mesmos pilares, eu não tinha consciência, eu não sabia como chegar lá, né? E tá tudo bem, gente, porque uma criança, ela não vai ter esse grau de consciência para poder se alinhar com isso. Ela vai ter que passar pela jornada para aprender a se alinhar com isso, certo? Eu sinto que a gente nasce muito alinhada com a nossa essência. Você vê uma criança se comportando de uma ingenuidade, né, muito grande, uma pureza muito grande. E aí, né, a gente vai vivendo e às vezes vai se moldando, se condicionando, né? Até que a gente chega na vida adulta e sente esse chamado de volta para resgatar essa essência da criança que era muito pura, né? Eu nem sei, Rafa, se as adolescentes, os futuros adolescentes vão passar por jornadas diferentes da nossa. Eu acredito que sim, porque o mundo, para mim, ele já está muito diferente do mundo que eu era adolescente, né? E então, eu acho que as pessoas vão buscar coisas diferentes, sabe? Mas eu queria resgatar aqui uma lembrança nossa, duas mulheres, né? E eu faço o convite para vocês, mulheres que estão aí, resgatarem também, e para os homens que estiverem próximo e tiverem tido alguma mulher próxima deles, para resgatarem como foi para essas mulheres que estavam na vida deles. Quando a gente menstruou pela primeira vez, eu começo a falar, eu me lembro que a minha mãe foi muito amorosa comigo. Ela, para mim, aquilo era uma coisa assim, meu Deus, e agora? E na realidade eu menstruei depois de todas as minhas coleguinhas do colégio, fui uma das últimas. E então isso não foi uma coisa assim que tão disruptiva, foi bem tranquilo, mas era algo que eu não queria pensar, entende? Eu não queria pensar e aconteceu, e eu precisava aceitar. E eu não sei, eu me lembro, quando eu resgato isso, eu me lembro que a minha cabeça ficou assim, gente, o que eu faço agora? O que está acontecendo comigo? Era tanta coisa acontecendo dentro de mim que eu não conseguia ter espaço para absorver tanta informação. Mas a minha mãe foi extremamente amorosa comigo. E hoje eu vejo a menarca, né, porque chama menarca, de uma forma tão divina, tão sagrada, tão linda. E eu tô trazendo isso porque possivelmente todo mundo que está assistindo a gente já passou por essa fase na vida, né? E o quão mágico que isso não é, né? É até gostoso resgatar essa lembrança. O meu não foi tão mágico assim, não. Mas eu não tenho tantas lembranças, assim, minha memória é muito ruim, gente. Mas eu lembro nitidamente de estar jogando bola com os garotos na rua quando eu menstruei. Eu senti alguma coisa estranha, eu fui pra casa e aí eu lembro da minha mãe me dando absorvente, falando ali o básico, né, do que era, do que estava acontecendo, e eu não sabia de nada, não tinha muito essa conversa com outras amigas minhas, eu nem sei se elas já tinham iniciado a alunação ou não, mas foi algo muito superficial, muito, sabe, não foi mágico, não foi mágico. Eu digo que é muito engraçado, né? Porque eu uso sempre essa palavra nos podcasts, mágico. Porque o meu olhar hoje para a vida, ele torna a vida mágica, né?
não foi tão mágico assim, mas eu resgato a lembrança, ela se torna mágica, porque hoje eu tenho consciência do que foi, né? E minha mãe não me deu tanta informação, mas ela foi super amorosa comigo. E eu sei que ela estava fazendo o melhor que ela podia ali. Mas eu acho que é uma fase tão linda, tão florescedora de uma mulher, que devia ser tratado como, né? A gente devia trazer essa lembrança dentro de nós como um florescimento. Um rito de passagem, né? Rito de passagem. Um rito de passagem poderosíssimo. Poderosíssimo. Você agora tem um portal funcionando ativamente dentro de você, né? Que gera vida. Isso é muito grandioso, muito grandioso. Eu tenho alguns amigos índios. E eles conduzem as mulheres e o feminino como algo muito divino e muito grandioso, exatamente porque as mulheres têm esse portal divino dentro deles. Então, eles falam que os homens, eles servem as mulheres porque elas podem trazer mais seres da nossa espécie para o mundo. Olha que lindo, gente. Não é um servir de escravidão, pelo amor de Deus. É um servir com gratidão, entende? Porque eles podem gerar, a gente pode gerar mais seres da nossa espécie para o mundo. Isso é muito grandioso olhar para isso dessa forma. Então, por isso que naquela época antiga, os homens eram os que caçavam. Se a gente for resgatar esses arquétipos, os homens são mais fortes. Eles protegem realmente a fragilidade que existe na mulher, e ela tem essa fragilidade por conta disso, né? E o sagrado feminino é o caminhar de encontro à fragilidade que existe dentro de você. E num mundo machista e patriarcal é difícil a mulher aceitar que ela precisa se olhar como frágil. Mas a fragilidade que existe dentro dela é uma força. Nossa, isso foi uma grande questão para mim. Porque eu fui criada pela minha mãe, que sempre foi o pai da casa, né? Que sempre, né? E sempre me criou para ser uma mulher forte, uma mulher independente, né? E fazer as coisas que eu gosto, não depender de ninguém, não depender de homem, tudo assim, né? E eu vejo que isso foi muito difícil eu aceitar, e principalmente na minha gravidez, depois que eu tive a Mai, porque eu tive que receber muita ajuda de tudo quanto é forma, sabe? E aceitar e colocar esse papel de fazer as coisas na mão do meu parceiro e eu ficar ali cuidando do que eu precisava cuidar naquele momento, sem querer estar representando um papel que não era meu, não me cabia, pelo menos não naquele momento, né? Então, e de encontro com essa minha fragilidade. Então, assim, é uma coisa que eu ainda... Tem momentos que eu ainda vou de frente, que eu, né? Mas eu falo, não, eu tô me permitindo muito mais ser ajudada. Legal. E entrar nesse papel, né, dessa energia feminina, que é uma energia receptiva. Porque eu sinto que a gente conquista as coisas também, mas não é indo, né, fazendo, é atraindo, é magnetizando, né, diferente da energia masculina. Muito legal, Rafa. Vou deixar a galera super curiosa para querer ouvir mais da gente nas próximas semanas que vem por aí, com os próximos conteúdos. Eu sou muito grata pela sua partilha, pela sua troca, que realmente é muito linda, é de emocionar. Acho que foi o primeiro podcast que eu chorei. É de emocionar e se conectar com esse divino que existe dentro da gente é uma bênção, né? É um remedinho, é uma cura. É um aconchego no coração. É um aconchego no coração, galera. Se vocês quiserem saber um pouco mais, procura uma de nós duas. Como que a galera de casa te acha? Vocês me acham no Instagram, eu tenho o Astrologia Elemental e o Ser da Nova Era. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês, tá bom? Rafa é astróloga, a gente vai vir ainda com conteúdo sobre isso para vocês. E é isso, né? É isso, gratidão pelo convite. Ai, eu que agradeço, nossa, estou muito feliz. Gente, é isso. Curte, compartilha, divide esse tipo de conteúdo com alguém que você acha que precisa ouvir, tá bem? E a gente se encontra na próxima. Comigo vocês já sabem, me encontra em qualquer lugar da Aldeia do Ser. Beijo grande. Tchau, gente.